Gálatas capítulo 3, versículo 22 até o 29, que diz assim: Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que creem em Cristo foram batizados e vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Beleza? Paulo, nesse texto de Gálatas, ele está falando para os Gálatas, obviamente, sobre a fé e a obediência à lei, né? E ele fala também da promessa, né? E da lei como sendo coisas não antagônicas, não excludentes, não coisas separadas, mas que fossem coisas complementares, né? E, e ele explica também aos Gálatas que Cristo ele cumpriu a lei, né? E por ele ter cumprido a lei, não faz mais sentido nós sermos precursores de cumprir uma lei, né? É mais ou menos como se alguém tivesse que te falar para você preencher um formulário em nome de todo mundo, só que essa pessoa já preencheu o formulário. Então esse formulário não faz mais sentido preencher novamente, porque ele já está preenchido, né? Ele já teve uma validade, né? Então é mais ou menos o que Cristo fez. Por nossa incapacidade de cumprir a lei, então ninguém aqui consegue cumprir os 10 mandamentos, ninguém aqui consegue cumprir toda a lei, porque somos pecadores, né? Caímos, né? Estamos em pecado, e precisou que alguém sem pecado, alguém perfeito, como Jesus, cumprisse, né? E rasgasse o véu do templo, enfim, e nos redimisse, né? E, e Paulo fala no 22, né? No versículo 22, que a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado. Então, essa frase prova de que não há neutralidade, né? Não existe essa de tipo, eu sou de Deus, ou eu sou de outra religião, ou eu sou de outro pensamento. Ou você serve ao Senhor, ou você serve à sua vontade da carne, ao pecado, né? Escravos, inclusive a Bíblia vai usar o termo escravos do pecado, né? Pessoas que estão escravizadas no seu pecado, na sua forma de pensar. Então, essa busca por uma neutralidade, dizendo, eu não sirvo a Deus, mas eu também não faço nada de errado. Você serve o pecado, você faz a sua vontade, e a sua vontade é pecaminosa, né? A única vontade perfeita e agradável é a do Senhor, que é que nós devemos buscar. Então, já que a gente está falando de pluralidade, a gente está falando de pessoas no corpo de Cristo, plural, e eu expliquei um pouco isso na semana passada, que a própria palavra plural já denomina uma diversidade, né, de que não é uma coisa só, de que não é uma coisa única. Só faz sentido essa reunião acontecer porque nós estamos juntos nela. Não faria sentido eu abrir o computador e gravar uma live só eu aqui e falar para mim mesmo. Não fazia sentido. Só faz sentido esse encontro porque vocês estão aqui, porque nós estamos reunidos juntos. Então, Paulo explica, a partir do versículo 26, de que todos nós, diante do Senhor, fomos batizados no nome dele, todos nós fazemos parte do mesmo reino. Todos nós fazemos parte da mesma comunidade, né? Que é o nome do nosso projeto. Então não existe essa distinção de judeu, grego, homem, mulher, escravo, livre, né? Que senhor ou servo, que é uma distinção que a gente tenta fazer por conta do pecado, né? Por conta da nossa natureza humana, a gente tenta separar as pessoas. É comum você ver um vídeo de uma igreja, por exemplo, eu não quero citar nome de igreja para não ser indelicado, mas você vai lembrar de alguma.
onde no púlpito tem aquele monte de gente sentado lá em cima atrás do pregador, né? Como se fossem pessoas mais importantes, né? Tem a cadeira do pastor diferente dos demais. Então, por natureza, a gente tem esse instinto de separar as pessoas, de segregar as pessoas, de dar destaque para uns. Leonardo Boff falava muito sobre isso, né? Sobre essa coisa da hierarquização da fé. Eu sou mais santo do que você, então para isso você tem que pedir que eu ore para você, sendo que isso é contra a Bíblia, né? A Bíblia vai falar em Hebreus que a gente somos sacerdotes por si só. Não existe mais um sacerdote. Ou seja, trazendo para o contexto atual, não existe um rabino, não existe um papa, não existe um arcebispo. Todos nós, diante de Deus, podemos confessar nosso pecado. Todos nós, diante de Deus, podemos pedir arrependimento. Todos nós, diante de Deus, podemos fazer podemos chegar até ele. Não existe nenhuma barreira, não existe nenhum impedimento que nos impeça de chegar até ele. Você pode orar no seu quarto que ele vai te ouvir do mesmo jeito se você estiver orando no monte, ou orando na sala, orando na igreja. Ele vai te ouvir da mesma forma. Então Paulo está falando para os Gálatas, ele está explicando de uma forma bem didática, depois eu aconselho que vocês leiam todo o capítulo 3 de Gálatas. Eu estou me atentando somente a esses versículos, que é o que interessa para a nossa série aqui. Mas o que o Paulo está falando para os Gálatas é que quando chega a fé, quando nós conhecemos a fé, essa nossa, esse nosso intuito de tentar nos adaptar a um padrão mundano, né, que é o padrão da distinção de pessoas, inclusive em Tiago tem, né, essa questão de você separar o melhor lugar no templo para quem é mais especial e o lugar lá atrás para o órfão, para a viúva, para o pobre. Então, tudo isso que Paulo está falando para o Gálatas é que não existe mais isso. Depois da fé, que rompeu a lei, não existe mais você ser de uma linha judaica X, ou de uma escola grega de filosofia Y. Não existe mais você ser homem, ou você ser mulher. Existe o corpo de Cristo. E a gente falou disso semana passada, né? Existe o corpo de Cristo. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Seja você mão, seja você pé, seja você dedo, todos fazem parte do corpo e todos são importantes para o corpo. Todos são importantes para o reino. Independente de quem está pregando, independente de quem está cantando, não sou mais importante e nem sou mais amado e nem sou mais querido do que vocês que estão me ouvindo. Assim como ninguém aqui é mais. Então, quando Paulo reforça no versículo 26 e 27, né, que todos nós somos filhos de Deus, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo, ele está dizendo que você é tão pertencente de Cristo como eu. Você faz tão parte do reino como eu. Então, é como se fosse uma mudança de cosmovisão, de olhar para os irmãos, de olhar para os nossos irmãos, não mais como um senso de um senso separatista, né? Ou um senso de esse irmão chegou ontem na igreja, então ele tem que comer feijão com arroz. Não, esse aqui está há mais tempo, então esse aqui. Não, mas sim com um senso de ele tem que ser amado na mesma proporção que nós nos amamos. É o segundo mandamento, inclusive, né? É o primeiro mandamento, na verdade. Segunda parte do primeiro mandamento, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. E então, quando ele termina o capítulo falando que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, se a gente está em Cristo, né? Essas coisas não fazem mais sentido, é porque ainda naquela época existia essa separação, existia esse questionamento, né? Qual é a sua linhagem? Né? Você é filho de quem? Né? Você faz isso, você faz. Inclusive, as pessoas associam muito a Paulo um preconceito às mulheres, né? Uma coisa meio misógina. Mas Paulo foi um dos caras que mais, na sua época, um dos caras que mais deu voz para as mulheres, né? Foi um cara que mais falou nesse assunto, né? Lembrando que na época ainda era um assunto que ninguém falava, né? Depois de Jesus, obviamente, Jesus tinha mulheres no seu ministério, né? As primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitado foram mulheres, né? Mas Paulo também dá esse reforço de que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se a gente for para um céu, a gente vai para um céu juntos. Se a gente for
se a gente triunfar nessa terra e por algum motivo, a gente vai fazer isso juntos. Se um irmão nosso está fraquejado, todos nós estamos fraquejados, se a gente faz parte do mesmo corpo. Né? Se um está doente, todos nós estamos doentes. Não tem só como o teu dedo ficar doente, ou só como uma parte do corpo, todo o corpo fica doente. Né? E aqui eu estou falando da igreja local, né? Existe essa distinção da igreja universal, não a universal do Edir Macedo, universal no sentido do universo mesmo, que em todo lugar do mundo existe um crente, mas da igreja local, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós juntos somos uma igreja local. Então não existe essa do MacGyver tá feliz e eu tá triste. Não, se eu tô triste, MacGyver também tá triste. Né? Lembra do que Paulo diz? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram? Porque nós fazemos parte de uma unidade. Né? E fazendo parte de uma unidade, só faz sentido essas coisas se nós estivermos em unidade. Amém? Só isso que eu